Muito boa noite, irmãos. Muito boa noite aos amigos e às amigas. Para a Igreja Batista da Fé é um prazer muito grande nos reencontrar através desse trabalho. Esperamos que a palavra de Deus adentre profundamente no seu coração, lhe trazendo conforto, alegria, segurança e esperança. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para o Salmo de número 62 e vamos ler o verso 1 para a nossa meditação nesta noite. Nós vamos falar sobre esperança. E o salmista ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Então aqui nós estamos diante de uma orientação extraordinária do grande servo de Deus. Meus amados irmãos, não é nenhuma novidade dizer que nós estamos vivendo um ano cheio de batalhas, de crises, de dificuldades, de turbulências, de incertezas e de medo. Qual é a expectativa do nosso coração? O que podemos aguardar para os próximos meses? Essa é uma pergunta que se impõe a todos nós. Onde está posta a nossa esperança? Será que vamos ter força suficiente para continuarmos lutando? Onde está ancorado a esperança do nosso coração? Então são perguntas que se impõem a todos nós nos dias atuais. O texto que estamos analisando nos desafia a esperar. O texto nos revela a esperança da alma. O Senhor nos diz que a esperança da nossa alma, o salmista, ou melhor, ele diz que a esperança da nossa alma deve ser teocêntrica. Diz, somente em Deus espera a minha alma. Nossa esperança de vida deve fundamentar-se exclusivamente no Senhor. Porque os homens podem falhar, o Estado pode falhar, a economia pode falhar, os políticos normalmente falham e se corrompem. Mas os que confiam no Senhor habitarão seguros, tranquilos, sem temor do mal. Por isso que a nossa esperança tem que ser teocêntrica, tem que ser uma esperança somente em Deus. No Salmo 40, Davi nos conta que esperou confiantemente pelo Senhor, que ele ouviu quando ele clamou por socorro, tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. E diz que ele colocou nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E certamente muitos virão, temerão e confiarão no Senhor. Portanto, diante do exposto, devemos colocar nossa esperança somente e exclusivamente no Senhor. Pois somente Ele pode ser clemente à nossa situação, responder às nossas orações, trazer paz ao nosso coração e nos conferir com as suas ricas bênçãos, somente em Deus. Quando esperamos pelo Senhor, temos bom ânimo, nos tornamos mais fortes e enfrentamos as adversidades da vida de cabeça erguida, porque sabemos que não estamos só. Sabemos que
Deus é quem pleiteará a nossa causa. Além disso, o salmista nos ensina a teocentricidade de Deus na nossa esperança. Somente em Deus, ó minha alma, espera. O salmista nos ensina também que a esperança da alma deve ser silenciosa. Ele diz, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Dele, Deus. Ao dizer à sua alma que espere silenciosa, o salmista ensina que a nossa esperança não pode ser uma esperança turbulenta. Não pode ser uma esperança inquieta. Não pode ser uma esperança raivosa. Não pode ser uma esperança indignada. Quem espera no Senhor não pode deixar que a angústia, não pode deixar que a inquietação domine o seu peito, domine o seu coração. Quem espera no Senhor não pode deixar que a revolta assole a sua alma. Por isso que ele diz que a sua alma espera silenciosamente, serenamente, tranquilamente, calmamente no Senhor. Se o Senhor responde hoje, bem. Se o Senhor responde amanhã, bem. Se o Senhor vai responder do final do ano, bem. Ele disse, no dia que o Senhor me responder, a minha alma está esperando de forma silenciosa. Os que esperam no Senhor de maneira confiante e dependente do Senhor devem entender que o Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor tem as rédeas da história, o Senhor tem as rédeas da natureza, o Senhor tem as rédeas de tudo em suas mãos. Ele é o comandante em chefe. Ele é soberano e é bom. Só Ele é bom. Ele nos ama e se importa com cada uma das suas ovelhas. Por isso que nós devemos esperar silenciosamente em Deus. Então o salmista ele nos dá 3 orientações como devemos esperar no Senhor, para que nós possamos ter uma vida tranquila, respostas agradáveis e segurança no caminhar. O salmista, em primeiro lugar, ele nos ensina que a esperança da nossa alma deve ser teocêntrica, quer dizer, centrada somente em Deus. Somente em Deus a minha alma espera, diz ele. Não esperava em homens, não esperava em poderes, não esperava em questões econômicas, não esperava em questões climáticas, não esperava em que passasse uma tempestade, não. Ele disse, independente das circunstâncias, a minha alma vai continuar centrada somente em Deus. Depois ele diz assim, o salmista nos ensina também que a esperança da nossa alma deve ser silenciosa. Não precisa você tocar trombetas dizendo que está esperando de Deus alguma coisa. Ele diz, só minha alma espera silenciosa. Por isso que Jesus Cristo nos ensina a entrar num quarto, trancar a nossa porta, em secreto pedir e aguardar secretamente a resposta de Deus. Você tem esperado com paciência? Você tem esperado de forma silenciosa? Mas tem uma outra coisa que o salmista nos ensina. Ele nos ensina também que a esperança da nossa alma deve ter um alvo definido, um norte, uma direção. Ele diz assim, dele, do Senhor, vem a minha salvação. Quer dizer, ele tinha um alvo definido na sua vida.
nos relembra Paulo. Ele disse: o meu alvo é Cristo. Prossigo pelo alvo. Meu alvo é Cristo. No Salmo 27:1, ele deixa isso mais claro. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Veja que ele sempre está colocando o Senhor como o alvo supremo da sua vida. Aqui ele fala de duas coisas extremamente importantes para a sua época e para a nossa época também. Ele fala de luz e de fortaleza. A luz aponta o perigo. A luz dá direção. A luz produz segurança. Quando acontece um apagão, nós ficamos sem direção, sem segurança e perdido na escuridão. Davi disse: o Senhor é a minha luz. Se eu navegar, Ele é o meu farol. Se eu caminhar na estrada, Ele é a tocha. Se eu estiver em casa, Ele é quem traz a luz para a minha vida. O Senhor é a minha luz. Mas Davi fala de uma outra coisa importante. Ele disse: o Senhor é a fortaleza da minha vida. É o que protege a minha vida. É o que blinda a minha vida. Na época de Davi, as fortalezas eram comuns. E era algo necessário. As cidades eram muradas, as cidades tinham fortalezas onde abrigavam os seus governantes, os seus soldados em período de ataque. Então eles tinham aquelas fortalezas para se manter seguro. Davi diz: o Senhor é a minha fortaleza, é onde eu me mantenho seguro, protegido, isento dos ataques do mal. Ele disse: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Essa é a figura que Davi tinha em mente. E essa é a figura que ele quer passar para todos nós enquanto Igreja de Cristo. Se não vejamos o Salmo 40, verso 10 e verso 11. Diz: o Senhor nos aconselha a quietude, a ficarmos tranquilos. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado sobre os céus e sou exaltado sobre a terra. Ele é exaltado entre as nações. Ele diz que quebra o arco e espedaça a lança, queima os carros no fogo e diz para as nações: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa esperança. Por isso que a nossa alma tem que esperar somente nele. Portanto, meus queridos irmãos, diante das adversidades da vida, acalme-se. Diante das incertezas da vida, aquiete-se. Diante das perspectivas sombrias, tranquilize o coração. Diante do medo que assola a sociedade, descanse em Deus, porque o Senhor é soberano sobre a terra e sobre os céus, e Ele tem o controle de todas as coisas. Apesar do salmista nos ensinar que devemos esperar em Deus de maneira silenciosa, ele também nos ensina que a esperança da alma deve ser confiante. Ele afirma que a salvação da sua alma vem do Senhor. É confiança, é segurança, é firmeza. Essa verdade se aplica primeiramente à nossa salvação. Salvação da nossa alma, que vem do Senhor. Somos salvos somente porque Deus mandou o seu Filho vir a este mundo. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos resgatar
da vida de pecado e nos dá a vida eterna. Portanto, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Creia em Jesus Cristo que Ele é tudo que precisamos para a nossa vida. Ele pode nos perdoar, nos purificar, nos inscrever no livro da vida e nos dar segurança eterna, filiação eterna, herança eterna. Ele nos justifica, nos reconcilia com Deus e nos recebe na glória. Por isso que nossa alma deve esperar em Deus. Todavia, os livramentos que temos na nossa vida aqui na terra também vêm do Senhor. Por isso que devemos esperar também silenciosamente. Quando você é protegido de um acidente, é Deus que te protege. Quando você é protegido de uma necessidade muito grande, suprido, ou melhor, é Ele que te supre. Quando Ele te livra de conflitos graves, é Ele que é o livramento. Quando Ele te livra da violência, dos assaltos, das intempéries da vida, é Ele o livramento. Quando Ele nos livra das enfermidades mortais, é Ele o nosso livramento. O livramento vem somente do Senhor. Por isso que o salmista disse assim: a minha alma espera no Senhor, porque dele vem a minha salvação, o meu livramento. Mas ainda que sejamos protegidos de todas as intempéries deste mundo, nós estamos diante de um mundo cheio de problemas e de pecado, e nós estamos inseridos numa sociedade, e aqui e ali nós vamos passar por problemas juntamente com as pessoas. Nós não estamos numa redoma de vidro, né? O que nós temos que ter é confiança no Senhor, sabendo que se Ele quiser nos guardar, nos guarda. Se Ele quiser nos proteger, nos protege. Se Ele quiser nos livrar, nos livra. Porque Ele é Deus. Tá? Ele é Deus. Ele nos livra de tudo que Ele quiser e no final nos recebe em glória. Portanto, diante do que nós meditamos, tenha coragem, irmão. Não baixe a sua cabeça. Não deixe de se congregar. Não deixe de fazer o que você fazia antes. Não deixe de falar de Deus como você falava antes. Não se recolha na sua casa. Fale, porque Deus, Ele está exigindo de nós ação nesse momento. Coragem. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Confiemos no Senhor, pois dele vem o nosso livramento e a nossa salvação. Ele é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações. No Salmo 62:1 ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Essa é a verdadeira esperança da alma. Uma esperança teocêntrica, somente em Deus espera a nossa alma. Uma esperança silenciosa, sem turbulência, sem inquietação, sem nervosismo, sem nenhum aborrecimento. Uma esperança com alvos definidos. Espera em Deus. Meu alvo é Deus. Que Deus nos conceda a graça de vivermos essa esperança silenciosa, essa esperança teocêntrica e essa esperança com alvo definido na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Oramos. Soberano e eterno Deus, obrigado por este dia tão especial, pela Tua palavra que nós estamos usando neste momento, que ela venha de encontro aos nossos corações. Nos guarda e nos guia pelo Teu Espírito Santo de poder e nos dá um caminhar de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração e súplica em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.